Então a águia pousou em paragens brasileiras e tem olho que tudo vê que está batendo a cabeça com a parede? Embora muitas pessoas não acreditem, eu asseguro a vocês que sim. Sabe por quê? A grande verdade da vida é que não dá para fazer um omelete sem quebrar os ovos. Eu sei que vocês já devem ter ouvido todo tipo de coisa a respeito desse assunto que explodiu ontem à tarde, né? Mas eu peço para você me dar uma chance, porque aqui eu vou tratar do assunto geopolítico, da condição geopolítica do mundo, nesse exato momento que a gente está às margens de uma terceira treta mundial, né? E eu acho que isso muda tudo, inclusive de forma dramática para a gente, e também suscita uma grande ironia. Uma grande ironia. Fica comigo até o final que você vai entender tudo. Vou pedir o seu like logo agora no início do vídeo, compartilhamento nas redes sociais e nos grupos de Telegram e Zap. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, ative o sininho. Reza a lenda que se você fizer isso, você vai ser notificado toda vez que a gente entra aqui para fazer alguma coisa. Mas tem gente que jura que não acontece, tá? E eu acredito, é que eu acredito. E se você já é de casa, você já sabe o que fazer. Bem, ontem eu não parei para falar com vocês e fazer um especial, um extra sobre a notícia, né, a denúncia do Paulo Figueiredo, porque eu estava me preparando para entrar no Te Atualizei News, perdão, estava com o Max, com a Berenice e com a deputada Silvia YMP, que deu detalhes. Gente, a live está maravilhosa, tá? A deputada deu detalhes das incongruências e inconsistências de supostas provas que causaram a cassação do seu mandato. Então, vai ver a live, eu vou deixar o link aqui no comentário fixado, junto com Senata Gotas, que você sempre vê ali no primeiro comentário. Mas foi sensacional matar saudades do Max, né? E falar com a deputada Silvia um pouquinho mais de pertinho, né? Foi maravilhoso, ela realmente uma mulher fabulosa e, claro, ter a companhia da Berenice, aquela voz de veludo da internet. A live está sensacional. Bom, eu quero focar aqui no que todo mundo está perguntando, e muita gente está falando que nem uns matraca-trica passando vergonha na internet. Um está dizendo, ai, um deputadozinho inquirindo, intimando quem ele pensa que é e o que ele acha que vai acontecer. Outras pessoas estão dizendo, ai, Alexandre de Moraes vai rasgar tudo, senta em cima. Eu quero falar sobre o depois de tudo isso que aconteceu e eu quero chamar vocês para essa viagem comigo. Eu preparei esse especial com muito carinho, com muito cuidado. Portanto, se você puder compartilhar mesmo, manda lá no grupo do Zap da família, manda para o tio esquerdista mesmo, para ele vir aqui aprender alguma coisa. Então, vamos para a pauta, vamos para a pauta. Antes, eu vou solicitar a vocês o seguinte. Pega um café, deixa um estomazil e um calmante do lado. Talvez o que eu traga para vocês não seja tão reconfortante quanto todo mundo acha, tá bom? Então, vamos começar. Todos nós acompanhamos ontem a denúncia do Paulo Figueiredo, ele fez post, ele fez live, mas eu quero chamar a atenção de vocês para esse trecho aqui, ó. Ele fala que a carta também foi enviada a outras autoridades brasileiras, incluindo o presidente do Senado, o presidente da Câmara, do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral. Aí você pode se perguntar, mas se a bagaça toda, quem está falando é Alexandre de Moraes, por que a carta foi extensiva, estendida, com cópia para essas outras autoridades? E o Paulo mesmo explica em seguida que o Smith afirma estar trabalhando numa legislação relacionada a essas questões com outros membros da Câmara dos Representantes, ressaltando a urgência da resposta solicitada. Ele também enfatiza seu compromisso em fortalecer as relações entre Estados Unidos e Brasil. Por que isso foi colocado? Porque nós estamos falando de direitos humanos e os Estados Unidos, teoricamente, não se relaciona diplomaticamente com países que não preservam os direitos humanos. Mas não é o direito humano que você está acostumado aqui no Brasil. É direitos humanos de verdade. E nós estamos falando de relações diplomáticas, tá certo? Então vamos. Por isso que os chefes dos outros poderes foram copiados na carta. Aí o Paulo continua. Essa situação pode potencialmente impactar as relações diplomáticas entre os dois países e coloca em evidência as preocupações internacionais sobre o estado da democracia e dos direitos humanos no Brasil. Por quê? Porque isso lá nos Estados Unidos, gente, é muito forte. Aqui é que é essa bandalha, aqui que é essa baderna. Nos Estados Unidos não funciona assim, tá? Isso é muito grave. O que aconteceu foi muito sério, principalmente se a gente trata do cenário geopolítico. Mas eu vou falar sobre isso já já. Então, ele colocou os prints direitinho
E aí ele traz, né, a tradução da carta. Eu tenho certeza que vocês viram todas as perguntas, tá? Não vou cansar vocês sobre isso, mas guardem em perspectiva que o Chris Smith ele está trabalhando numa lei, no setor legislativo, no poder legislativo, tá? E aí o problema é que as pessoas aqui no Brasil também acham que o Chris é um deputadozinho, como, por exemplo, é um deputadozinho de quinta categoria, o André Janones, como se houvesse algum tipo de comparação, né? Não tem, mas a gente vai chegar lá. Vocês sabem quem é o Chris, que ele é um dos deputados mais antigos do Congresso, trabalha com direitos humanos e tudo mais. E aí o Paulo Figueiredo ainda atualizou, né, que ele enviou uma cópia da intimação do Congresso dos Estados Unidos ao Alexandre para o presidente da CIDH, os comissários e para o relator especial da liberdade de expressão da comissão. Eles também estão sob pressão para agir. Tem que dar um jeito nessa bagaça aqui, entendeu? E aí eu compartilhei um corte que o Marco Antônio fez, né, do Paulo Figueiredo, assim que ele recebeu, enquanto estava lá no Fio Diário. Aí veio a senhora Anice, que eu não sei quem é, não conheço mais gorda nem mais magra, ela fala assim, ó, você sabe o que está falando? Pelo amor de Deus, criatura, ela disse, imagine um deputadozinho aqui do Brasil intimando alguém da mais alta corte dos Estados Unidos, ia darem alguma coisa? Fala sério, criatura. E eu respondi para ela, criatura, me parece que você não sabe quem é o Cris, não se trata de deputadozinho. Brasil possui relações diplomáticas com os Estados Unidos, pelo menos oficialmente. Não responder é muito mais sério do que você imagina. Não se trata de um deputadozinho e um juiz. São relações diplomáticas em risco. Você sabe o que é isso? E isso, gente, pode alavancar até chegar às sanções. E é exatamente nesse ponto que eu vou pedir a sua atenção mais que especial, porque é isso que me preocupa. E aí o Paulo Figueiredo esclarece uma parte que diz, para quem entende minimamente de diplomacia, a intimação ao Alexandre pelo Congresso é uma ameaça escancarada que dá a oportunidade das instituições brasileiras agirem. O que ele está dizendo? Como é que é, Olira? Como é que é, Pacheco? Já movia? Vamos ver aqui, porque o país está indo à bancarrota e vocês são responsáveis. Vocês estão comprometidos. Inclusive, na live que ele fez, ele apelou aos deputados e senadores que pressionem os presidentes das duas casas, tá? E aí ele fala, por isso foram copiados os presidentes dos poderes. Caso não hajam, serão sancionados em breve. E aí o Paulo coloca em letras garrafais todos, mas isso é só uma parte do problema, é a parte do problema que traz a ironia, tá? Fica aí que você vai bugar comigo. Então, tem uma parte da extrema imprensa do consórcio que tem a opinião do Guga Noblar, exatamente como o pai dele, que diz assim, ó, a extrema-direita vira piada mais uma vez, a bomba é sempre um traque. E aí o Deltan Dallagnol postou, né, que o congressista americano intimou Alexandre de Moraes, parará. O Janones, ele que foi querer fazer troça, né, aí ele fala, eu, o congressista André Janones, estou enviando uma correspondência a John Roberts, presidente da Suprema Corte Americana, no qual questiono supostos abusos por parte da Suprema Corte dos Estados Unidos. Estou debruçado em legislação a respeito dos Estados Unidos e quero uma resposta dentro de uma semana. Lembrando que o Chris Smith deu 10 dias, tá, para o Alexandre de Moraes responder. Então, assim, primeiro que não tem condição de comparação, tá? Não é equitativo, não é comparável. Não vamos comparar um fuleiro, um fanfarrão, um Zé Ruela, que nem o André Janones, com o Chris Smith. E aqui ele faz troça, mas o Chris Smith está abastecido de documentos que provam tanto que as perguntas, né, as 7 perguntas que o Chris faz ao Alexandre de Moraes são apenas perguntas retóricas, como, por exemplo, vamos dar uma olhada aqui. Por exemplo, a primeira pergunta, existem atualmente jornalistas ou outros indivíduos cujo conteúdo está sujeito à censura prévia por sua ordem, incluindo, mas não se limitando, a medidas como bloqueio de contas em redes sociais, remoção de sites ou conteúdo online, ou quaisquer outras ações que impeçam a publicação ou livre disseminação de informações? Gente, isso é uma pergunta retórica. O Chris faz essa pergunta, primeiro, porque é ético, e segundo, porque
Por que eu digo que é retórico? Porque o Chris Smith tem todas as provas que asseguram que tudo isso que ele perguntou, as respostas são sim, devem ser sim. Do contrário, Alexandre está mentindo e, portanto, prevaricando. E ele está fazendo a pergunta retórica. Ele já sabe, ele já tem prova de que é isso que está acontecendo no Brasil. E aí, os Janones vêm fazendo troça, achando que esta situação é uma situação de meme, embora eu tenha feito alguns, tá? Embora eu tenha feito alguns. Mas não é isso, não. Esse deputado de quinta categoria não tem a menor ideia do que se trata relações diplomáticas. Bom, aí o Paulo Figueiredo diz o seguinte, porque teve muita mídia que disse que ele é bolsonarista, o Chris Smith é bolsonarista, agora o conservadorismo virou mesmo bolsonarismo, e aí a gente vai ter que tratar com isso em algum momento, com um pouco mais de seriedade, mas eu fico muito honrada. Chamar o Chris Smith, diz o Paulo, o congressista mais antigo dos Estados Unidos e presidente do Subcomitê de Direitos Humanos Globais, Mundo, que é o responsável pela matéria de aliado de bolsonaristas, é um ridículo que só a velha mídia brasileira consegue passar. Smith quer é ligado à ala de Trump no Partido Republicano. Na verdade, ele é tido como moderado dentro do Congresso, olhem abaixo a avaliação de histórico de posicionamento. Essa maluquice de achar que todo mundo que é contra a censura é bolsonarista ou trumpista é coisa de maluco ou imbecil. É coisa de gente desonesta. Aí vem o jurista André Marsiglia, que realmente faz um trabalho brilhante, e ele diz assim, porque está todo mundo perguntando, e o depois? E agora? E qual é o próximo passo? Porque a gente que está aqui levando lambada, né, nas costas, nós temos pressa de sair da ditadura, nós temos pressa de retornar aos lugares que pertenciam a nós, que nós fomos arrancados à força, por chantagem, por medo, por ameaças. Então, nós temos pressa, né? Geralmente quem tem dor tem pressa. Está todo mundo querendo saber qual é o próximo passo. E aí o André diz o seguinte, olha, em razão da soberania dos países, restringir a possibilidade de interferências, nada obriga o ministro ou qualquer membro do STF a responder. Não obriga. Mesmo assim, deveria causar constrangimento na corte sermos questionados por outro país sob perseguições e abusos à liberdade de expressão. O constrangimento é o mínimo, e eu vou falar uma coisa para vocês. Parece que o Brasil será presa, vítima desse constrangimento. Se esse constrangimento acontecer, parece que nós ganharemos mais um fôlego de vida. Se não acontecer, eu vou avisando que está tudo lascado, mas tudo lascado de verdade. O Space Liberdade trouxe, que o senador Girão aprovou 3 requerimentos para o deputado americano Chris Smith comparecer ao Senado brasileiro, 3 requerimentos, para participar das seguintes audiências públicas. Audiência pública com o objetivo de esclarecer denúncias de violação ao devido processo legal em razão das prisões efetuadas pela Polícia Federal no dia 6 de junho de 2024. Audiência pública com o objetivo de debater a gravíssima situação dos presos do dia 8 de janeiro, que culminou com o falecimento do senhor Clériston Pereira da Cunha, a gente vai dar azido. E audiência pública para discutir o tráfico humano. O senador Girão foi sensacional, porque aqui tem equiparação. Quando você persegue, quando você tortura, quando você deixa a morte, quando você retira leis, quando você retira o direito de legítima e ampla defesa da pessoa, isso é tortura e é sim equiparável a tráfico humano. Gênio, parabéns, senador. É isso. Então, está neste patamar, tá, senhores? Vamos avançar aqui. Olha só, o Caio Paiva, me parece que ele é advogado e ele veio, atentar os seus 5 minutos de fama na internet e levou na cabeça. Olha só, vamos aproveitar situações grotescas como essa para estudar direito internacional? Na prática, a intimação de um congressista americano com questionamentos para o ministro Alexandre de Moraes tem o mesmo valor que uma intimação do vereador de Osasco, nenhuma. Não é bem assim. Não é bem assim. O Chris Smith está exercendo a função dele dentro do Congresso dos Estados Unidos, que é delegado dos direitos humanos global.
delegado foi forma de falar, tá? Ele é um supervisor e ele é responsável por avisar ao Congresso dos Estados Unidos. Tá vendo esse país aqui que nós temos relações? Não devemos continuar mais a ter relações, por quê? Porque os direitos humanos lá acabaram, eles estão numa ditadura, o ditador tortura, o ditador mata, manda matar, deixa morto, isso é um exemplo, tá? Estou dizendo que está acontecendo isso aqui, não. Mata, manda matar, genocida, trucida, extermina. É o Chris Smith que faz isso. Então não é um deputadozinho qualquer. Ele é o cara que cuida das denúncias contra os direitos humanos que acontecem nos países. A posição dele é global. Vocês conseguem entender? Então é um peso muito violento. Aí está o moço aqui dizendo que uma intimação do Chris Smith a um juiz de uma corte que foi acusado de quebrar, né, violar os direitos humanos de outro país que tem relações diplomáticas com os Estados Unidos, ele está dizendo que é igualzinho vereador de Osasco. É nesse naipe que nós temos juristas no Brasil, tá? Ele continua. Os Estados Unidos não exercem qualquer jurisdição sobre o Brasil. Os ministros Alexandre de Moraes, o ministro, né, Alexandre de Moraes, não tem capacidade jurídica de pessoa internacional. O Estado brasileiro, sim, pode ser processado em instâncias internacionais e os Estados Unidos não é uma delas. Ele falou não são, né? Não é. Na história, associar os Estados Unidos como polícia do mundo representa uma rendição ao imperialismo. Por fim, o entusiasmo de Deltan, ele está aqui republicando Deltan, né? Contradiz um princípio caro até mesmo para o conservadorismo nacionalista. Ceder a outro país poder sobre poder judiciário nacional. Bem, o cara é um idiota, é um burro que não enxerga um palmo além do nariz, ou simplesmente quis lacrar na rede social. Vamos lá, gente. Não se trata dos Estados Unidos interferirem internamente em nada aqui. Inclusive, o Chris Smith pergunta: o senhor ultrapassou as suas fronteiras de jurisdição? É uma das perguntas que o Chris Smith faz para Alexandre de Moraes. Exatamente por causa disso, porque cada país é soberano. Agora, cada país é soberano, porém, ninguém foi obrigado a concordar que o Brasil tivesse relações diplomáticas com os Estados Unidos e vice-versa. E no momento que essa relação diplomática foi estabelecida, logo existem arcabouços que precisam ser cumpridos e que os dois países aceitaram na hora de estabelecerem relações diplomáticas. Certinho? Então é disso que se trata. Os Estados Unidos estão em perfeita harmonia com o que foi tratado antes e com tudo que as honestas cortes internacionais defendem. As honestas, tá? Porque tem umas aí que você faz melhor se passa longe delas. Mas vamos continuar aqui o raciocínio do Stafermo. Burro que nem uma porta, burro. Burrice assim é muito cafona, gente. E aí ele fala, porque não tem jurisdição aqui, os Estados Unidos não é a polícia do mundo. É óbvio que não. Mas, se você estabeleceu relações diplomáticas, filhinho, você tem que cumprir o que você prometeu no estabelecimento dessas relações diplomáticas. E um dos quesitos para você ter relações diplomáticas e usufruir dessa diplomacia com os Estados Unidos é exatamente preservar, respeitar e não violar os direitos humanos, que foi a notícia através de denúncia que aconteceu no Congresso americano, com provas, porque provas sobejam, certinho? Aí, um outro jurista diz, negativo, Alexandre de Moraes, pessoa física, pode ser proibido de entrar nos Estados Unidos com revogação do visto. Ao final desse procedimento, não me parece que o ministro do STF tenha passaporte laissez-passer. Não vai mais poder dar palestras em solo americano. E aí, tem um outro detalhe, que não é só o ministro Alexandre de Moraes. É Alexandre de Moraes, outros ministros da corte que permitiram as atrocidades judiciais que estão acontecendo no Brasil, presidente da Câmara, presidente no Senado, presidente no TSE, entre outros que aqui no Brasil afirmam que são responsáveis pelos direitos humanos, como, por exemplo, ministro dos Direitos Humanos. Certinho? Então, aí, estamos caminhando? Estamos caminhando. Tá. Guardem em perspectiva
tudo isso, perdão. Dr. Ribeiro MD, que é médico, pelo menos pelo avatar dele ali, ele diz o seguinte: minha aposta, Moraes não vai responder. Sem resposta, o Congresso americano vai entender que as violações são legítimas e que o acusado não tem resposta para dar. Daí em diante, o Congresso americano terá feito sua parte em escutar ambos os lados, deu oportunidade para ampla defesa e, como não teve resposta, poderá prosseguir com uma série de represálias amorais, outros funcionários públicos também culpados, e, em última instância, sanções ao Brasil. Paramos aqui? Paramos aqui. Eu separei mais duas coisas para falar com vocês que são importantíssimas. Este mapa Mundi, tá? Esse mapa Mundi, e a gente vai conversar sobre isso. Não antes de falar do Sinata Gota, já que a gente quase não passa por aqui, de sábado de manhã, mas o Dr. Laí Ribeiro tem um recado para sua pele. Presta atenção. Você nunca verá a sua pele sair disso. Isso enquanto não tratar de dentro para fora. E a melhor forma de fazê-lo é através da tecnologia do Transresveratrol, que em contato com o corpo humano produz o gene da longevidade do jeitinho que ensinou o Dr. Laí Ribeiro. Primeiro, o resveratrol tem que ser trans. Esse resveratrol, ele tem a habilidade de, no ser humano, estimular o gene da sirtuína 1 e sirtuína 2, que vai produzir a proteína sirtuína 1 e a proteína sirtuína 2, que é o gene da longevidade. Registrado pela Anvisa, o Sinata Gotas é o que tem me ajudado. Sua pele de dentro para fora. Desculpa, gente. O Sinata Gotas é realmente o que tem me ajudado a tratar, né? Amenizar rugas, pés de galinha, bigode chinês, flacidez, uma hiperidratação, tá? E quem garante que o Transresveratrol, indicado pelo Dr. Laí Ribeiro, está no Sinata Gotas? É a Anvisa, gente. Esse produto é sério demais. Eu estou utilizando desde outubro do ano passado e todo mundo me pergunta, afinal de contas, o que você fez? Você está usando filtro no YouTube? Não, aqui no YouTube não tem filtro para esticar a pele, não. Então, esse rejuvenescimento que vocês têm percebido é natural e eu só estou fazendo diferente, tomando 12 gotinhas no Sinata Gotas todos os dias de manhã, em jejum, espero meia hora e aí eu tomo meu café. Então, olha, o link que eu deixo para vocês, tanto aqui no comentário fixado quanto na descrição, leva você para essa página. Aqui você tem todas as informações complementares, tudo detalhadinho. Tem outros depoimentos de outras mulheres que tiveram a mesma boa experiência que eu. Tem a opinião médica, aqui está o Transresveratrol, que está na nossa composição. E os combos, nós sugerimos sempre 3 meses de tratamento para você experimentar, porque é o mais econômico, você garante o pote de ácido hialurônico de presente e também garante frete grátis para todo o Brasil. Parcelando em 12 vezes no seu cartão de crédito, fica menos de R$30 na parcela. Então, agora sim, você pode cuidar da sua pele de forma muito mais eficaz, que é cuidando de dentro para fora, e ter aí um acompanhamento magnífico de observar a sua pele rejuvenescendo, ficando mais bonita, mais viçosa, mais brilhante, sem gastar milhares de reais em clínicas, procedimentos estéticos e tal. Aliás, com a chegada do inverno, eu sei que você está se preparando para fazer procedimento estético. Então você tem que pensar o seguinte: uma pele saudável responde melhor a um procedimento estético do que uma pele com a saúde mais ou menos, ou não? Então, quanto mais saudável a sua pele for para o procedimento, mais rápido e muito melhor ela vai responder. Então, considere tomar o Sinata Gotas pelo menos 30 dias antes do seu procedimento, tá bom? Link na descrição e no comentário fixado. Adquirindo o Sinata Gotas, você dá uma força aqui para o canal. Então, vamos voltar aqui. Olha só, o que ele falou? Ele falou de represália a Moraes, e aí a gente já sabe que não é só a Moraes, os presidentes das casas e outros componentes do STF, entre outras coisas mais, entre outros funcionários, pode ter tudo isso, pode ser tudo isso pessoal, mas também sanções ao Brasil. Agora é que a gente vai falar do que mais me preocupa, tá? Convencionou-se dizer que, vocês estão vendo bem aqui, esse mapa aqui é um mapa de correntes marítimas, tá? E as correntes de vento, elas obedecem mais ou menos o mesmo padrão. Então, se você olhar aqui em cima, você vai ver que as correntes marítimas, elas saem aqui do glacial ártico, percorrem aqui, chegam até
o Equador, a linha do Equador, e elas voltam, tá? Aqui no hemisfério sul, sai as correntes marítimas, né, da Antártica, sobem, ficam aqui nessa região, chegam na linha do Equador e descem. Então, o que você não vê acontecer com as correntes marinhas? As águas que tem no hemisfério sul, elas não cruzam para o hemisfério norte e vice-versa. E as correntes de vento são no mesmo padrão. Por que convencionou-se dizer que a América Latina e o Brasil como um todo foi feito de zona de retaguarda dos Estados Unidos? Por quê? Porque se alguma festinha mundial com utilização de bomba nuclear acontecesse no hemisfério norte, aqui no hemisfério sul nós não seríamos contaminados e a América do Norte poderia nos usar tanto como corredor humanitário, quanto como celeiro para extrair daqui minério, tudo que é importante para a reconstrução e para a alimentação de sua população que sobrasse depois do Paranauê. Certinho? Certinho. O que é que nós estamos vendo? Nós estamos vendo que, por exemplo, na Venezuela, quem está lá, inclusive com material bélico pesado? China, Rússia, Irã. Na Colômbia, na Bolívia, e agora tem essa treta aí da Venezuela com Esequibo, né? A gente pode falar do Porto de Mariel também, que tem uma profundidade para ancorar porta-aviões. Então, assim, gente, a minha preocupação, além de todas as outras que eu não posso falar aqui, mas a minha preocupação de bate-pronto é, a partir do momento que Alexandre de Moraes achar que ele não tem que responder absolutamente nada para o Chris Smith, o Chris e os Estados Unidos, o Congresso dos Estados Unidos, avancem em sanções para o Brasil. Gente, nós estamos à beira de uma terceira treta mundial. É sério que nós vamos lutar contra os Estados Unidos? Nos uniremos oficialmente na terceira treta mundial com China, com Rússia e com o Irã para combater os Estados Unidos? Vocês estão preparados para a possibilidade de recebermos e termos que administrar bombardeio americano em solo brasileiro? Deixa aí nos comentários para mim. Vocês já tinham pensado nessa possibilidade? Pois é, tem uma outra possibilidade também que eu ainda não posso falar. Hoje eu, inclusive, estava conversando com o Maxi em privado sobre isso, e ele vai consultar algumas pessoas, mas a coisa que está, né, as vozes da minha cabeça estão em ritmo da bateria da Portela, para você ter uma ideia. Então, teoricamente, nós, sancionados pelos Estados Unidos, e em caso da terceira treta mundial avançar para uma treta quente, nós estaremos do lado errado? Nós estaremos preparados para tratar com bombardeio americano em solo brasileiro? E é aí que entra a parte do constrangimento. É difícil conversar com vocês e dividir isso. A grande ironia dessa situação toda é que nós estamos absolutamente aprisionados, dependendo de um constrangimento do Alexandre de Moraes, ou de um constrangimento do presidente da Câmara, do presidente do Senado, ou de outros ministros da alta corte aqui do Brasil. Se eles se constrangerem, a gente ainda mantém relações diplomáticas com os Estados Unidos, pelo menos oficialmente, e não correremos tanto risco assim. Mas se eles não se constrangerem, gente, eu acho que a gente está lascado. Responde para mim, você já tinha pensado nessa opinião, nessa possibilidade? Deixa nos comentários. Eu espero que o vídeo tenha sido esclarecedor para você entender como é importante o que o Chris Smith está fazendo. Os Estados Unidos estão lutando por nós, mas eles não estão lutando por nós porque eles são bonzinhos e nem porque eles são a polícia do mundo. Eles também estão, né, com um alvo nas suas fronteiras, estando nós equipados e aparelhados e mancomunados com os inimigos tradicionais do Ocidente e da América do Norte.
Se o Brasil for sancionado, se ninguém ali se constranger, se ninguém ali se mexer, é possível que quando exploda aí a terceira treta, o Brasil tenha que lidar com o bombardeio americano. E isso bem aqui na nossa fronteira. Isso se não ultrapassar a fronteira. Muito. Muito. Deixa aí nos comentários para mim o que você acha disso. Tem uma outra possibilidade também, que eu vivo deixando migalhas nas redes sociais, mas parece que a maioria das pessoas não entendem, que é o fato de nós termos mudado de status. O nosso status antes era de zona de retaguarda. O nosso status hoje talvez tenha mudado para campo de batalha. Para um pouco, pensa e me responde aí nos comentários, se você consegue entender a envergadura disso. Tá bom? Eu prometo que um pouquinho mais para frente eu faço um vídeo passando para vocês o que eu acho dessa bagaça toda. E você, o que você acha? Você acha que sai a sanção do Brasil ou não? A gente está preparado para enfrentar bombardeio americano? Você acha que esses moços aí vão se constranger, pelo menos a responder, vão se esforçar para evitar que o pior aconteça conosco? Ou todos eles, todos do STF, todos os presidentes das casas dos poderes, estão convencidos que o melhor para o Brasil é realmente efetivar a sua posição no BRICS e servir não de zona de retaguarda, mas de campo de batalha contra o Ocidente. Porque isso é grave. Isso é muito grave. Ficando por aqui, pedindo seu like, seu compartilhamento. Se você gosta do meu trabalho, pense em nos apoiar. Esse trabalho só existe até agora por causa de vocês e agora mais que nunca. Aqui tem um Pix, é doarpravaleria@gmail.com, que você pode nos apoiar com qualquer valor, tá? E na descrição ainda deixo mais 2 ferramentas bancárias e uma conta no PayPal para você que nos acompanha de fora do Brasil e sentiu aí no coração de proporcionar a gente um pouco mais de fôlego para continuar fazendo o trabalho que a gente faz aqui. Conto com você nos comentários. Oremos.